deputado Flávio Serafini, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. Brevemente sobre o acontecido hoje aqui nessa casa, a minha posição, a posição do Partido Socialista Brasileiro é exatamente isso, que se cumpra a lei democraticamente como manda a Constituição brasileira. E como disse aqui o deputado Carlos Macedo, dando o direito de defesa previsto na Constituição a todos os envolvidos. Eu não vou me alongar mais sobre esse tema, mas fiz questão de colocar aqui o posicionamento que é o posicionamento do Partido Socialista Brasileiro. Mas o que me traz essa tribuna é exatamente uma situação que o meu mandato esteve envolvido, que é a situação dos floristas do CADEG. Aqueles agricultores familiares que estão sendo pressionados ao longo dos anos pelo CADEG, que vinha cobrando taxas absurdas daqueles 100 agricultores familiares que ralam debaixo de sol e de chuva, plantando flores na região serrana e trazendo para serem vendidas ali no mercado de flores do CADEG há mais de 40 anos. O condomínio, eu não posso dizer nem que o condomínio, mas a atual administração do condomínio, e isso foi motivo de uma audiência pública que solicitamos e foi realizada nessa casa pela Comissão de Agricultura, do deputado João Peixoto, na qual a administração não compareceu, com a esdrúxula alegação de que poderiam ser agredidos, olha só, abriram mão de expor o seu ponto de vista e depois saíram com essa absurda alegação, como se essa casa aqui, uma audiência pública aqui, fosse permitir que uma determinada parte seja agredida na hora de expor a sua defesa. Então, eu venho aqui defendendo isso, tenho conversado com vários deputados sobre a necessidade de proteger esses agricultores familiares diante dessa situação de um condomínio que, inclusive, cobrava uma TPRU, um termo de permissão de uso, que só é permitido para um ente público. Eles faziam passar por um ente público e cobravam essa taxa dos agricultores familiares. O CADEG é um ente privado, deixar isso bem claro. É um ente privado, não é público. Então, diante disso, fizemos audiência pública e sempre nos posicionamos em defesa dos agricultores familiares. E agora temos uma sentença judicial. Uma sentença judicial da juíza doutora, permitam ler aqui, para deixar bem claro, Ana Paula Cardoso, que determinou na sua sentença que, como o CADEG não apresentou qualquer documento que comprovasse a sua propriedade sobre a área em questão, mercado de flores, determinou, e essa foi uma ação movida, senhoras e senhores deputados, pela própria CADEG contra um dos ocupantes, um desses agricultores. Essa ação foi movida pelo CADEG, querendo cobrar atrasados que estariam sendo devidos por esse agricultor, por esse florista do CADEG. E a juíza determinou na sua sentença que por não apresentar documento que comprovasse a propriedade sobre aquele pátio, sobre aquela área que é utilizada como mercado de flores do Rio de Janeiro, ela deveria
devolver a esse agricultor tudo o que ele pagou ao longo dos anos como taxa de permissão de uso, como dentro desse termo de permissão de uso. Tudo que esse agricultor pagou vai ter que ser devolvido pelo CADEG. Segundo ponto, os floristas só deverão pagar uma cota, cada um pagar uma cota à parte da água e da luz, das despesas de água e luz daquela área. E que o condomínio, onde estão os relógios e os medidores de água, devem fornecer o real gasto de cada um, considerando, e olhem só o absurdo, o condomínio repassava um valor, cobrava um valor, mas deixava trancada a chave, tanto o relógio medidor de energia, quanto o medidor de luz, do consumo de água, desculpa. Então deixa claro aqui, fica muito claro aqui, através dessa sentença, que o mandato, as nossas escolhas estavam corretas. Realmente, aqueles agricultores que estão lá há mais de 40 anos têm o legítimo direito de exercer o seu trabalho, de vender o seu produto, os seus produtos, suas flores, para a população do estado do Rio de Janeiro. E que o CADEG se valia de uma falsidade ideológica para cobrar indevidamente de pessoas que, pela sua simplicidade, uma vez que são oriundas e moradoras também da zona rural, se sentiam sob ameaça, intimidadas e aceitavam aquela situação constrangedora e absurda. Essa casa, através da Comissão de Agricultura, trouxe para esse debate aqui para dentro, trouxe para esse debate situações novas, novos agentes que terminaram por fortalecer a causa da agricultura familiar. Então, senhor presidente, nesse fim de mandato, para mim é uma grande satisfação ter, de certo modo, contribuído, por pouco que seja, pela justiça social, pelo direito, por prevalecer o legítimo direito de pessoas que não poderão, de outra maneira, fazer valer as suas intenções e fazer com que o fruto do seu trabalho realmente seja obtido. Se os senhores, em determinado momento, senhores deputados, comparecerem lá, forem lá visitar o mercado de flores do Rio de Janeiro, vão ver gente muito simples, que não sabe fazer nada mais do que trabalhar, e saem da serra, chegam aqui no Rio às 3 horas da manhã para montar os seus espaços de venda, e depois retornam para Friburgo, há tempo ainda de trabalhar nas suas lavouras, nas suas hortas e nos seus espaços, nas suas estufas, nos seus espaços de cultivo de flores. E isso é muito significativo. É muito significativo para essa casa ter podido contribuir. Deputado Anderson Nogueira. Deputado Dr. Giulianelli, quero parabenizar Vossa Excelência por essa luta, que não é de ontem, é uma luta longa, né, que a gente teve a possibilidade de acompanhar. Vossa Excelência, inclusive, tentou de todas as maneiras
ajudar a resolver esse problema, chamou a audiência pública, chamou inclusive o contraditório para que pudesse ser debatido, e a CADEG sempre fugiu desse tema. Mais do que isso, a CADEG sempre buscou alguns atores para que pudessem dizer que os produtores de flores estavam errados. Aquele espaço é dos produtores de flores, é histórico, e mais do que por ser histórico, é um espaço que eles conquistaram ao longo do tempo. Eles vêm antes até da própria CADEG, e eles passam muitos apertos. Posso citar a questão das estradas horrorosas, posso citar as dificuldades em que tem responsabilidade da Prefeitura de Nova Friburgo ou que tem responsabilidade do próprio Estado, e quando chegam aqui fornecendo as flores na capital, eles têm muitas das vezes cerceado o seu direito e a possibilidade de exercer a sua função. Então, parabéns, deputado Gianelli, por essa luta. Me coloco, como já me coloquei lá atrás, ao lado dos produtores de flores nessa história. O lado que sempre tive foi dos produtores de flores, e Vossa Excelência também sempre se colocou ao lado deles, entendendo a importância da atividade econômica. É muito fácil falar, Nova Friburgo, o maior produtor de flores do estado do Rio, o segundo maior do Brasil. É fácil na boca. Agora, é porque não percebe o que o produtor de flor passa de dificuldade para poder manter esse, que é um título para o governo, que é um título para aqueles que gostam de usá-lo, mas não sabe os apertos e as dificuldades que os produtores de flores passam. É graças a ele que existe esse título, e por isso te parabenizo por essa luta, que vai tendo um desfecho favorável do lado de quem realmente merece. Vossa Excelência, com certeza, também é uma pessoa que é um deputado, um político, que os agricultores têm a maior admiração e têm a certeza que a luta continua lá em Friburgo, em toda a Serra. Obrigado, deputado.